Deixa eu ler um versículo para vocês aqui extremamente importante, tá? 1 Coríntios 13:11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas quando eu cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. 1 Coríntios 13:11. Paulo traz isso na carta para a cidade de Corinto. Então, o que eu trago esse conceito aqui? Como é importante a gente entender as fases da vida. Como assim? A fase do Marcos adolescente, chegou um momento que ela finalizou. O Marcos que tinha hábito A, B ou C, em certa parte da vida, é um outro Marcos. E se eu não venço isso, eu levo coisas da minha infância, da minha juventude, da minha adolescência para a vida adulta. E isso é a coisa mais fácil. Eu percebo isso, inclusive, para os homens. Parece que a mulherada desperta um pouco mais rápido, né? Mas, percebendo por mim mesmo e pelos meus amigos, os que mudaram é pelos traumas da vida. Senão a tendência é que o homem chegue aos 50 anos de idade e ser um menino de 15. Então, novamente, a gente precisa entender de forma clara que cada fase da vida precisa que a gente feche um ciclo e abra um ciclo novo. O Marcos empresário, o Marcos pai, é um Marcos diferente de um Marcos da adolescência, do Marcos da infância. A gente precisa saber lidar com isso. Ah, você mudou muito, que bom! Eu olho para trás hoje, eu não me reconheço de 6 em 6 meses. Eu falo que de 1 em 1 ano eu sou praticamente uma nova pessoa. Então deixa eu te contar uma coisa, se você conhece o Marcos de 10 anos atrás, você não me conhece. E isso é positivo. Vocês acreditam que quando eu falo com alguns amigos de infância, eles acham isso negativo. Nossa, como você mudou! Você não era assim. Eu falo, que bom que eu mudei. Eu não sou mais aquele menino de 18 anos de idade. E que bom que eu olho para trás e percebo que foi boa aquela fase, mas ela ficou lá. Então eu queria trazer esse versículo da carta de Paulo à cidade de Corinto. Paulo fica preso e ele escreve algumas cartas na primeira vez que ele vai preso. E essa é uma carta extremamente interessante, porque começa a se desenvolver uma comunidade cristã na cidade de Corinto, na Grécia, e essa cidade tinha outros deuses, como Afrodite, como Zeus e assim por diante. Então você imagina numa cidade como Corinto, Paulo falando da vinda do Messias numa cidade que idolatrava Afrodite e Zeus. Era talvez, se a gente lê as cartas de Paulo, talvez uma das maiores dificuldades a gente sentindo ali nas escritas dele era edificar essa cidade de Corinto, que é como se fosse uma Nova York da nossa época hoje. Então nessa carta de Corinto, ele está escrevendo para aquela comunidade. Por quê? Porque muitos cristãos estavam deixando de ser cristãos, porque era uma cidade que trazia muito glamour, era uma cidade que tinha o homem de uma forma, o homem baseado em Zeus e a mulher baseada em Afrodite. Então ele escreve isso para aquelas pessoas, mas parece que ele escreveu para a gente. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas quando cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Eu indico que você leia essa carta para a cidade de Corinto. Quando você terminar de ler essa carta, você vai falar, parece que ele escreveu para mim e para você. Então é isso. Vamos fechar e abrir novas fases nas nossas vidas e entender que isso é normal. Obrigado.